Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? Vou mandar aqui meu aviãozinho, compartilhe aí com o pessoal para que possa entrar na nossa live. Hoje eu vou falar um pouco sobre pontos positivos e negativos da entrevista de emprego, tá? Vou falar um misto do porquê que é importante participar de uma entrevista, o que você pode falar dos seus pontos positivos, dos seus pontos negativos, qual é a insegurança que traz participar de uma entrevista também. Mas primeiro, pega o aviãozinho que tem aqui embaixo e compartilha para o máximo de pessoas, tá? Vou fazer isso agora. E aí, hoje na nossa live, eu vou estar falando a importância da gente se conhecer, vou estar passando algumas dicas, o que é importante você ter de conhecimento, né? Como é que você pode se organizar? Isso tudo vai ser hoje na nossa live, tá? Hoje não tem convidado, vai ser só eu e vocês. Então, espero aí que vocês façam também algumas perguntinhas, tá? E qualquer coisa a gente vai conversando por aqui. Tudo bem aí com vocês? Como é que foi a semaninha? Eu divulguei bastante oportunidades essa semana, teve bastante vagas, embora o mercado não esteja tão aquecido, mas eu percebi que tem muitas oportunidades e oportunidades boas. Então a gente precisa muito estar planejado, organizado, sendo criativo para participar das entrevistas, tá? E a nossa live vai ser sobre isso hoje. Eu vou estar falando sobre os pontos positivos e os pontos negativos de participar do processo de seleção, tá? E também vou falar um pouquinho, dar algumas dicas aí para vocês do que vocês podem fazer para aumentar o nível de oportunidade. Quando que você começa a buscar a oportunidade para que você aumente as chances de você estar fazendo a entrevista, tá? Então, a primeira coisa, quando você se inscreve numa oportunidade, quando você planeja, que você já tem estruturado, que você já conheceu a empresa, que você quer participar do processo de seleção, quando você vai para a entrevista, você precisa de organização. São alguns passos que a gente precisa fazer para o processo de seleção, para que a entrevista seja boa, tanto para a pessoa que está participando da entrevista, quanto para o recrutador que está entrevistando. Então, você precisa ser organizado. Mas como que é essa organização? Como é que a gente se organiza? Você primeiro deixa o seu currículo atualizado, com todas as suas experiências, os seus conhecimentos, faz uma reflexão daquilo que você sabe fazer, uma reflexão de qual é o seu talento, qual é aquela dificuldade que você tem no dia a dia, o que você precisa fazer para melhorar naquela dificuldade. Então, um primeiro cenário é este, a gente precisa fazer a reflexão, um autoconhecimento e organizar. Depois que você organiza o processo para poder ir para a entrevista, você vai planejar a entrevista. Sim, a gente precisa se preparar para a entrevista. A gente precisa planejar nossa entrevista. Embora o recrutador faça algumas perguntas para conduzir o processo de seleção, nós, como participantes, sendo entrevistados, a gente pode fazer o nosso planejamento e seguir. Então, isso o que significa? Significa que a gente se preparou, que a gente treinou e que a gente é organizado. É um primeiro indicativo que o recrutador avalia na hora da entrevista. E não só na hora da entrevista, quanto também num processo de seleção em grupo, por exemplo. É avaliado esta forma. Segunda parte que você precisa se organizar, além de ter estruturado o seu currículo e montar o seu planejamento, é treinar. Quando você vai bem preparado para a hora da entrevista, que você treinou, que você olhou o seu currículo,
que você viu as tuas experiências profissionais, colocou todas as informações possíveis da experiência profissional, que você parou de frente com você lá no espelho, porque sim, a gente tem que treinar na frente do espelho ou na frente da câmera. Liga teu telefone aí, teu celular e faz um treinamento. Grava você fazendo a entrevista. Imagina você sendo entrevistado e faz esse treino com você. É muito importante, porque aí você consegue perceber aonde você falou algo errado, ou tentou organizar algo que não deu certo e você pode refazer. Então, fazer treinamentos para fazer entrevista ou algum processo de seleção é ponto positivo. Quando você fez esse treinamento de olhar suas experiências, de olhar os seus conhecimentos, você já está fazendo o quê? Uma autorreflexão. Você está se conhecendo. Às vezes as pessoas pensam, eu tenho que pagar um coach, eu tenho que ir no psicólogo para me conhecer, eu preciso contratar alguém para uma orientação profissional, para que eu possa me conhecer. Mas, se você faz um exercício básico, que é simplesmente ligar a câmera ou ir para frente do espelho e treinar o que você vai falar na entrevista, você não vai precisar de ir de encontro com esses profissionais. É claro que se você tiver muita dificuldade em desenvolver a sua comunicação na entrevista, com certeza é uma ótima indicação procurar um profissional para que te ajude, tá? Então, isso é uma dica que eu deixo aí para vocês. Outra coisa, quando você vai preparado para a entrevista, você não vai inseguro. E isso é um fator negativo para quando você está lá na entrevista. Você demonstrar insegurança ou você se sentir inseguro provoca várias reações no seu corpo, inclusive esquecimento. Então, às vezes, você pode esquecer algo tão bacana de compartilhar com o entrevistador ou com os colegas que estão participando do processo de seleção, e você acaba esquecendo porque você está inseguro, você ficou nervoso ou você ficou preocupado em falar algo tão diferente que não conseguiu pensar direito. Então, para um processo de entrevista é muito importante treinar. Você sim tem que treinar. O que é importante também para uma entrevista ser boa, tá? Vou falar um pouco mais agora sobre a parte positiva da entrevista. Então, quando você faz uma entrevista para um trabalho, não é simplesmente a recompensa ser contratado, mas você aumenta o nível de network, porque sim, fazer entrevista aumenta o nível de network, porque você conhece outras pessoas, você conhece os outros participantes, se for uma entrevista coletiva, né? Se for individual não tem como, mas você acaba conhecendo o recrutador, então aumenta o seu network, aumenta a tua visibilidade frente ao mercado, então você consegue fazer uma análise de como você tá no mercado de trabalho, isso é um ponto muito importante e bem positivo, porque se você não sabe até que ponto o mercado está olhando para você ou como você está se vendo no mercado de trabalho, você precisa fazer uma reflexão e buscar aquele conhecimento ou aquela estratégia para você ser inserido no mercado de trabalho. Então, fazer entrevista de emprego, embora você não seja selecionado, não é de todo ruim. É muito importante porque você acaba sendo conhecido, você faz network, você fica conhecido no mercado e você também faz essa avaliação. Por que é importante também participar de processo de entrevista, além da oportunidade, claro? Você fica sabendo o que o mercado está buscando, você fica sabendo qual é o nível de salário que as empresas estão pagando, porque muitas vezes as oportunidades que são divulgadas, ela não tem o valor do salário, ela tem lá o valor a combinar. E na hora da entrevista, normalmente o profissional de seleção, ele pergunta a tua pretensão, mas ele também dá alguns indicativos de valor de salário, para que você possa negociar, que você possa conhecer, tá? Então, isso aí também é algo positivo na hora de fazer a entrevista. O que mais? Você faz uma autorreflexão,
você acaba se conhecendo na hora da entrevista, porque o entrevistador ele te faz algumas perguntas que você às vezes no seu treino não pensou e que naquele momento você descobriu que você gosta daquilo, ou que naquele momento apareceu o seu talento. Então, fazer uma entrevista acaba tornando a gente mais próximo da gente mesmo, conhecendo os nossos talentos, os nossos gostos, aquilo que eu sei fazer. E muitas vezes as pessoas olham assim no currículo, eu fiz tanta coisa, será que vão me contratar? E o recrutador olha, nossa, quanta coisa bacana essa pessoa já fez. Olha o nível de conhecimento, ela deve ter muita habilidade para estar tendo esse know-how aqui no currículo. Então, a cabeça de um recrutador, ele pensa várias coisas dentro do processo. Ele não fica retido simplesmente, quantas empresas trabalhou, quanto tempo trabalhou, ou qual é só aquela atividade que sabe fazer. Não, a cabeça do recrutador, ela tem uma visão sistêmica, ela tem uma visão do todo. Ela tem que simplesmente atrelar aquela entrevista para aquela posição que ela está buscando. E ali, o recrutador, ele precisa ter uma visão muito macro. Ele precisa saber enxergar o potencial daquele candidato. Então, as pessoas às vezes não mandam os currículos ou mandam o currículo com a metade das experiências profissionais ou pensa assim, não, essa experiência aqui eu fiquei só 2 meses, não vale a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena colocar no currículo para passar de informação na hora da entrevista. Tudo bem aí, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Façam aí sinaizinhos, hein? E se tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando. A gente está falando sobre pontos positivos e negativos de participar de entrevista e tô dando algumas dicas aí para vocês de como se portar lá na hora do processo, tá? E o que falar de positivo e de negativo de você na hora da seleção ou da hora da entrevista. E retomando um pouco, tá perfeito, Cá? Obrigada, amor. Retomando um pouco sobre o processo, né, de entrevista, que você precisa fazer a sua autoanálise. E isso muitas pessoas não fazem. Elas não se preparam para ir para a entrevista, elas simplesmente vão e se deixa a vida me levar, seja o que Deus quiser, vou jogar para o universo que responda. E não é assim, né? Você precisa ter clareza do que você quer. Você precisa ter claro o que você gosta, você precisa saber qual é o seu talento. Mesmo que o seu talento seja saber ouvir as pessoas, mesmo que o seu talento seja falar com as pessoas, mesmo que o seu talento seja ligar para as pessoas. Então é importante você saber e se autoconhecer. Eu estava falando agora há pouco, as pessoas não conseguem descobrir o talento ou não tem uma noção. Sabe como que a gente pode saber quais são os nossos talentos se a gente tem essa dificuldade? A gente pergunta e pede feedback. Feedback, o que é um feedback? É um retorno, saber das outras pessoas o que elas conhecem da gente, o que elas pensam da gente. Então, para quem que eu vou perguntar isso? Mãe, qual é o meu talento? Pai, qual é o meu talento? Irmão, qual é o meu talento? Tio, qual é o meu talento? Ou você simplesmente pensar por que as pessoas te procuram? Você já parou para pensar por que as pessoas te procuram? Quando uma pessoa te procura, geralmente é para pedir alguma coisa? É para fazer alguma coisa? É simplesmente para dizer assim, olha, eu gosto da sua companhia, tua energia é boa. Então é isso que você tem que pensar. Isso é talento, isso são as qualidades que você deve relatar lá na hora da entrevista. Mas de que forma que você vai relatar? Simplesmente você dizer assim, e o meu talento é ser comunicativo. Mas me dá evidência. O que é uma evidência, né? É como se fosse uma prova. Como é que você pode provar isso para mim que você é bom em comunicação, ou você é bom ser um ouvinte, ou se você é bom em fazer um desenho, ou se você é bom no Excel, enfim. Como é que você me prova isso?
Então você, além de falar aquilo que você sabe fazer, aquilo que você conhece na hora da entrevista, você tem que mostrar, você tem que demonstrar, você tem que falar uma evidência, você tem que contextualizar. Por que muitas pessoas, quando vão para um processo de seleção, assim, tem grandes potenciais que vão para o processo de seleção, mas não sabem se expressar, não sabem se comunicar. Esses tempos eu fiz uma entrevista com uma pessoa e que, assim, aquela entrevista, no fundo, me deu pena da pessoa. Eu fiquei com pena. Por que me deu pena? Porque a pessoa tem um grande potencial, eu conheci o trabalho da pessoa e quando essa pessoa fez a entrevista, ela não soube se vender, ela não soube se expressar, ela não soube passar uma boa comunicação. E isso o que prejudicou? Prejudicou o processo dela, porque ela não foi selecionada para aquela posição que eu precisava. O gestor achou uma perda de tempo, mas como é que você foi chamar ele para o processo ou ela para o processo? E aí simplesmente a pessoa que tinha indicado essa, né, essa pessoa que participou da entrevista comigo, falou, olha, eu indiquei porque eu conheço o trabalho, eu sei o potencial dessa pessoa, mas se ele não foi bem na hora da entrevista, se ele não soube se vender, se ele não soube falar os talentos que ele tem, aí eu já não posso fazer nada. E é assim que a banda funciona, é assim que a banda toca. Você precisa se conhecer. Quando a gente não se conhece o suficiente, a gente procura um profissional. Eu só acabei de falar para vocês. Quando você se prepara para um processo de seleção, você tem que ter em mente o que está claro para você, do que você gosta, do que você sabe fazer, dos conhecimentos que você tem, qual é a tua expertise. O que é uma expertise? É o que eu sei fazer tão bem, até de olho fechado eu sei fazer. Que eu não preciso de esforço para fazer. Eu, Celisa, gosto muito de falar de seleção, gosto muito de falar de entrevista, gosto muito de falar de treinamento. Isso não é, eu não imito um esforço falando e fazendo ou elaborando algo para falar. Agora, pede para fazer uma conta de matemática, pede para fazer uma estatística de algo. Lá vai a Celisa, eu vou fazer bem feito, mas vai me ter muito esforço, eu vou ter que ter um esforço muito grande para dar aquela resposta. Porque não é uma expertise minha, não é um talento meu fazer conta de uma estatística ou montar um gráfico, enfim, que fale de estatística, não é um talento meu. E isso eu preciso saber por quê? Porque na hora da entrevista, o entrevistador, ele também vai te perguntar qual é a tua maior dificuldade no seu dia a dia? O que você desprende de energia para fazer? Alguma atividade, algum exercício, alguma técnica. Isso é importante. E daí a gente vai lá para os pontos negativos da entrevista. Depois que você falou, né, e contextualizou os seus pontos positivos, as suas qualidades na hora da entrevista, você também tem que falar os pontos negativos. Então você não precisa nem esperar o recrutador te perguntar. Você pode contextualizar isso que eu acabei de ensinar para vocês, dizendo que o meu talento, que o que eu faço de bom é falar de seleção, de treinamento, de entrevista, de orientar, de mentorar, de conversar com as pessoas, mas o meu ponto fraco, né, o meu ponto negativo, aquilo que eu preciso buscar todos os dias melhorar, é fazer conta de matemática, é fazer estatísticas, é cuidar de orçamento, é cuidar de algum cálculo ou de alguma apresentação que tenha cálculo, gráficos. Então isso é uma dificuldade que eu tenho e o que eu estou buscando fazer. Quando eu não sei algo, a primeira coisa e aonde eu vou procurar é no YouTube, a primeira coisa. Se lá no YouTube eu não tenho a informação, que é muito difícil, tem no Google. E se mesmo no Google não tiver e eu preciso me especializar, por exemplo, de um aplicativo
ou de um Excel, ou no PowerPoint, ou no Word, ou sei lá, um Access, ou um Teams, ou sei lá, qualquer um aplicativo aí que a gente precise manusear, né, e fazer, eu vou buscar um lugar para fazer esse treinamento, esse curso, essa informação, buscar informação. Eu gosto de ler bastante, né? Até aqui atrás eu tenho uma mini biblioteca. A minha outra biblioteca eu já compartilhei com outras pessoas, já doei alguns livros e esses foram os últimos que eu acabei lendo. E em livro a gente busca muita informação também. Tem muita informação importante nos livros que você consegue apresentar, aprender e desenvolver. Então, quando você fala numa entrevista o teu ponto positivo e o teu ponto negativo, e você contextualiza os dois, dizendo o que você sabe, o que você fez para desenvolver esse talento, o que você gastou de energia, o que você contextualizou em falar assim, olha, eu tenho esse talento por isso, por isso, você evidenciou para o recrutador, ele não vai te perguntar. Ele vai te ouvir falar e tentar entender e assimilar tudo o que você está falando. E quando você fala do ponto negativo, né? Você já apontou o ponto positivo e está falando do ponto negativo e você contextualizar, olha, esse ponto negativo ele já me prejudicou nisso e o que eu fiz para melhorar? Eu busquei isso, eu fiz isso e aquele outro. Hoje eu ainda tenho dificuldade, porque ele não é uma expertise minha. Eu não gosto de fazer esse ponto negativo. E tá tudo bem. O recrutador não vai dizer para ti, nossa, meu Deus, ele não gosta, e agora, o que eu vou fazer? Não. O recrutador, ele vai respeitar. E ele vai tentar atrelar para a oportunidade dele. Até que ponto aquele ponto negativo vai evidenciar lá para aquela posição que ele tem. Tá? Então é assim que funciona, é assim que a cabeça do recrutador vai analisar. E o ponto negativo, ele serve para quê? Para você estar ciente, para você ter clareza, para você ter autoconhecimento do que você não gosta. A gente precisa saber do que a gente não gosta, a gente precisa saber até que ponto é o nosso limite. Sim, nós temos limites. Nenhum emprego vale a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, as nossas escolhas, porque tudo a gente tem que pensar. Até que ponto vai o meu limite? Até que ponto eu estou disposto a enfrentar isso para aquele emprego? Até que ponto eu quero ficar até, sei lá, 10 horas da noite para este trabalho? Ou se eu quero acordar às 5 da manhã para ir para este trabalho. A gente precisa pensar. Quando a gente para e pensa, faz uma escolha, tá ótimo. Por quê? Porque daí você está ciente, você está seguro do que você já sabe, daquilo que você quer para você e você vai atrás. Então, quando a gente para pensar nos nossos pontos negativos e o recrutador pergunta, fala o que você procura melhorar, busca melhorar todos os dias e você sabe responder com muita segurança, franqueza, sinceridade e dizendo, olha, realmente isso não é para mim, o recrutador ele já vai te dizer também, olha, infelizmente isso é algo que eu preciso de urgência na minha oportunidade, então eu já vou te liberar, porque realmente você não vai conseguir ficar muito tempo, porque você tem uma escolha, você está priorizando uma escolha para você. E isso, gente, não é errado. Isso é fundamental. Você precisa ter essa clareza. Quando a gente tem claro o que eu quero da minha vida, o resto são as consequências das nossas escolhas. Então, para tudo hoje, né? Quando vocês me ouvem falar, tem que fazer planejamento, tem que organizar, porque fazer entrevista não é bem assim. E não é. Você precisa saber escolher. Você vai querer perder tempo? Nós temos uma vida. A gente tem uma certeza nela, que a gente vai morrer.
mas a gente não sabe quando. Então eu, por exemplo, quero viver uma vida com uma qualidade tremenda. Para isso eu faço algumas escolhas. Eu preciso saber escolher. E eu preciso saber escolher uma boa oportunidade para estar. Quando você olha as oportunidades lá no vagas.com, no Indeed, no Infojobs, nos jornais, na rádio, sei lá, ou alguém divulga uma oportunidade para você, você tem que ler a oportunidade. Você tem que saber onde que é aquela empresa. Você tem que pesquisar tudo sobre ela, para que você possa realmente sentir no teu coração que aquela oportunidade é para você. E é assim que a gente escolhe. O recrutador é assim que faz a escolha do processo da entrevista. Ele analisa todos os pontos positivos e negativos do candidato. Só que ele só vai analisar aquilo que você passar de informação. Ele não vai tirar da cabeça dele, eu vou supor que essa pessoa tem insegurança. Eu vou supor que essa pessoa... Não! O recrutador vai simplesmente analisar aquilo que você falar, da forma que você falar. Então, por que quando você não se prepara para um processo de seleção, qual é o fator negativo de ir para uma entrevista? Primeira coisa, você vai se sentir inseguro. E insegurança é ruim, porque a insegurança te dá ansiedade. Ansiedade é muito ruim, mas uma ansiedade que você não tem o controle dela. A gente tem níveis de ansiedade. A minha colega Karina, que estava na live agora há pouco, que ela entrou, a Karina, ela fala muito sobre ansiedade lá no perfil do Instagram dela, a Karina. E aí a Ká, ela fez esses dias uma live comigo, deve estar salvo no mundo dos IGTV, falando das dicas de ansiedade. Tem um grau de ansiedade que é bom você ir para um processo de entrevista, mas tem outros que não. Por quê? Porque a ansiedade, de certa forma, ela faz você ter uma ação, tá? Ou não. Quando você tem uma ansiedade que faz uma ação que é bom para o processo de seletivo, tá ótimo. Agora, quando você faz algo que não vá à frente para um processo de entrevista, é ruim. Quando você tem muita ansiedade, você vai suar, você vai ficar nervoso, vai te dar branco, você vai gaguejar, você vai transpirar e você não vai conseguir falar. Você vai ficar mudo, você vai não conseguir raciocinar e acabou a entrevista para você. Então, qual é também o ponto de não estar planejado, não estar treinado de ir para a entrevista, né? A insegurança, aumenta a ansiedade, o teu network não aumenta, você já vai ficar taxado naquela entrevista, naquela primeira impressão que não vai ser boa para o recrutador, nem para você, porque você não vai conseguir transmitir coisas boas e o recrutador não vai conseguir avaliar você o suficiente. Então, a primeira impressão é a que fica, sim. E para o recrutador que tem um campo de visão muito seletivo, vai ficar retido na memória. Ele pode te dar uma segunda oportunidade, mas ele já vai ficar com aquela impressão de ruim. E você? E é normal, tá? Não tem que achar certo ou errado. Celisa, mas é errado, eu não tive oportunidade. Você teve oportunidade. E por que você não se preparou? Então, você precisa ir sim preparado para o processo de entrevista, tá? Deixa eu pegar aqui algumas dicas que eu quero dar para vocês, tá? Do processo de entrevista, que eu tava falando aí para vocês, tá bom? Na parte dos negativos, que eu tava falando do processo da entrevista, então a insegurança, ela demonstra ansiedade, né? Não ter clareza sobre você na hora da entrevista, isso é ruim, então por isso que precisa se preparar. Você também não faz um raciocínio cronológico. Então, como que se faz um raciocínio cronológico? Pega o teu currículo. Pega o teu currículo e treina em cima dele mesmo. Vai lá, fala das experiências, aonde você mora, quais são as experiências, de trás para frente, de frente para trás. Conversa com você no telefone, na frente do espelho. Faz esse treino. Porque daí assim você vai conseguir internalizar
a aceitar e ter clareza do que você já sabe fazer. Na hora da entrevista, chega papum, a pessoa já sabe o que vai fazer. O entrevistador, ele vai falar 2, 3 palavras e a pessoa vai se descrever todinha. Então, é muito mais fácil. Você se sente mais seguro. E você também, quando você não faz esse treino pro processo de entrevista, você apresenta falta de atenção. Você começa a fixar um olhar vago pro recrutador, tentando imaginar alguma coisa. Meu Deus, e agora o que eu vou falar? Então a atenção e a organização, elas vão ficando de lado. Então isso é ruim para um processo de entrevista quando você não se prepara. E aí a dica que eu vou dar para vocês, tá? Para que vocês possam fazer boas entrevistas. Converse mais com as pessoas. Ah, Celisa, mas como assim conversar mais com as pessoas? Sim, converse com as pessoas. Você não tem um Instagram aí? Então adicione pessoas. Adicione conteúdos. Vá buscar conteúdo sobre entrevista, sobre carreira, sobre vaga. O meu Instagram tá cheio. Ah, mas o meu Instagram não é suficiente, vai procurar outro. Procura informação, estude, leia livro. Ler livro hoje é tão raro, porque as pessoas estão tão online e esquecem de pegar um livro para ler. E é tão gostoso, gente, tão gostoso. Esse aqui eu super indico. Amo. Caio Carneiro, seja foda. Então, ler é bom, aumenta o nível de network também, conversar com as pessoas. Vai lá no LinkedIn, adiciona as pessoas, conversa, pergunta como que é trabalhar naquela empresa, como que se especializou naquela função. Quando a gente quer também ter uma carreira diferente, vamos supor, hoje eu sou psicóloga, mas se eu quiser uma carreira diferente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que fazer um novo curso, eu tenho que fazer algum treinamento, eu tenho que me especializar em algo. Tu gosta quando eu boto as vagas? Que bom! Porque as oportunidades existem todos os dias. Eu não gosto quando as pessoas digam assim, quando eu pergunto ali no meu Instagram, o que falta pra você arrumar um emprego? Ai, falta oportunidade. Mas a pessoa fica o dia inteiro assistindo Netflix, não lê um livro, fica lá no Instagram só rodando, no Facebook postando fotinho. E aí? A oportunidade é a gente que constrói. A gente vai atrás da oportunidade, ela não cai no céu, não cai no nosso colo. Se a gente não agir, não vai adiantar. Peça feedback. Aquilo que eu falei para vocês, peçam feedback para as pessoas de como vocês são. Como que eu sou no meu dia a dia? O que você acha de mim? Tu acha que eu sou comunicativa? Tu acha que eu sou metida? Tu acha que eu sou isso? Então peça feedback para as pessoas. Pedir feedback é perguntar para as pessoas como que elas veem você. Você vai se surpreender do que as pessoas vão falar de você. Porque às vezes você pensa uma coisa e as pessoas te enxergam de outra. Uma vez uma pessoa estava agindo muito na defensiva. E aí, a gente conversando nessa roda e tal, daí essa pessoa falou: ah, não, eu sou assim mesmo, porque se as pessoas me acham metido, e daí? Eu sou assim mesmo? E eu falei assim: olha, fulano, eu não sei por que você tá agindo nessa defesa, né? É você que tá criando a tua imagem. Então não adianta ficar bravo com as pessoas ou criticar as pessoas que elas estão achando que você é metido, que você é grosso, que você é aquilo, aquele outro, porque é você que transforma a sua imagem nisso. Aí ele parou e pensou: é assim que eu quero que as pessoas me vejam. E tá tudo bem. Tá ótimo então. Mas foi um feedback que eu dei pra ele. Se ele gostou ou não, não sei. Mas hoje eu vejo uma pessoa totalmente diferente. Depois que eu falei isso pra essa pessoa, não só eu, né? Nessa roda de colegas, as outras pessoas também falaram, né, pra essa pessoa. Hoje é outra coisa.
Então, a nossa imagem é a gente que vende. A gente que fala da nossa imagem. Como eu quero parecer para as pessoas, é como eu me vendo. Então, pergunte para as pessoas, se você não se conhece, pergunte, peça feedback para elas. Ah, o que você acha de mim? Tu acha que eu sou chata? Tu acha que eu sou isso? Tu acha que eu sou aquilo? Então, pergunta. Só que arque com as consequências do que você vai ouvir. E tenha também alguém como um mentor, como uma referência. Quando você quer se desenvolver e quando você quer progredir na sua vida, tanto numa oportunidade ou crescer dentro de uma empresa, tem alguém como um mentor. Escolha a pessoa, vá até a pessoa e diz: olha, eu quero muito, muito estar numa posição parecida com a sua. O que eu preciso fazer? E vá buscando referências com essa pessoa. Procure imitar essa pessoa, converse com a pessoa. Vá atrás em alguém que te inspire, alguém que te dê um norte, isso mesmo. Então essas são as dicas que eu posso deixar para você sobre entrevista, tanto positivo quanto negativo. Por que é bom participar de entrevista? Por que é excelente se preparar para a entrevista? O que você pode falar dos teus pontos positivos, as suas qualidades? Por que é ruim participar de uma entrevista quando você não está preparado? O que você fala numa entrevista dos seus pontos negativos, dos seus pontos fracos, né? Vamos se chamar assim, ou de algo que você precise melhorar. E lembre, gente, a oportunidade é nós que criamos. Todos os dias eu divulgo vagas no meu Instagram, nos stories. Todos os dias. Nos 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então a oportunidade existe, vaga tá assim, mas não tem gente que quer trabalhar em qualquer vaga. E não precisa ser assim, a gente não tem que trabalhar em qualquer vaga, a gente tem que saber escolher. Então eu espero ter ajudado aí com vocês, tá? Compartilhem o vídeo, né? Divulgue para as pessoas. Porque todos os dias eu divulgo vaga, todo dia tem alguma coisa no meu Instagram de informação, tá? Gostei muito de estar aqui com vocês, boa cestinha aí para vocês, descansem, tá? E até mais. Tchau, gente, boa noite.